Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Lilian, trabalho na educação há 23 anos como professora de língua portuguesa. Nesse momento, eu leciono para alunos do 7º ano e 3º ano do ensino médio. É com imenso prazer que hoje nós vamos estudar juntos e possamos aprender um pouquinho mais sobre o uso das palavras, ok? Eu sou uma professora que agora, nesse momento, mora na cidade de Bragança Paulista. Ah, vocês já ouviram falar de Bragança Paulista, né? É, eu sei. Então, imagina que já chegou até você o duplo sentido que o pessoal acaba brincando com a gente sobre o uso das palavras. Então, isso é o tema da nossa aula, pessoal, tá? Polissemia, ambiguidade e efeito de sentido. É uma habilidade muito importante. Ela sempre está relacionada ao Enem, às provas externas, aos vestibulares, aos concursos. Por quê, pessoal? Ela é uma habilidade que compreende em analisar os processos de produção e circulação nos diferentes linguagens, midiática, oral, escrita, para fazer escolhas fundamentadas em interesses subjetivos, pessoais, coletivos, vai dependendo do contexto, tá? Do texto, podendo ser mais complexo ou semiótico. Vocês vão entender melhor agora. Querem ver? É possível, pensa comigo um minutinho, que uma mesma palavra, ela pode ter significados diferentes? Eu acredito que sim. Quer ver? Se agora, nesse momento, eu falar para vocês, manga, quem está com fome vai pensar em quê? Na fruta, né? Madura, apetitosa, saborosa. Ou olhar para minha blusa, nossa, olha a manga da professora, está amassada. Ou numa situação, nossa, isso vai dar pano para manga, vai dar uma confusão. Vocês estão vendo, gente? A palavra sozinha, ela tem um significado. Dentro de um outro contexto, ela vai ter outro. Mesmo sendo manga, tá? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Eu sou da cidade de Amparo e um dia, pegando o carro para ir até Monte Alegre do Sul, Serra Negra, lá, cidades vizinhas, eu vi uma placa, Canto da Floresta Hotel Resort. Na mesma hora eu pensei, bom, eu sou professora de língua portuguesa, canto, e eu já pensei, já fui longe, ó, prosopopeia, a personificação da palavra floresta, que a floresta canta, né? Solta, emite sons. E também pensei, tem o canto, né? Quando fica lá num lugar geográfico, espacial, né? Fiquei pensando nas diversas possibilidades. Então, quem deu o nome para o Hotel Resort, né, me fez ir além, relacionar com aquilo. Eu fiquei pensando, eu fiz, nossa, qual canto será que é? O canto do verbo cantar, o canto do espaço geográfico, ou pode ser os dois, porque a pessoa quer ouvir o canto, né, dos pássaros, da floresta, os sussurros que os bichos fazem, e também quer um cantinho para ficar quieta, acomodada, se espreguiçar, descansar. Então, olha, a palavra, gente, faz a gente refletir no que nós estamos querendo dizer ou na intenção que nós queremos emitir. Vocês estão conseguindo compreender? Então, às vezes, nós temos que escrever, mas tem que pensar na intenção. Não só na intenção que você quer chegar, mas também se o seu interlocutor, o seu leitor, ele vai compreender, tá certo? Eu tenho muita dificuldade, pessoal, em ler redação. Porque o aluno, às vezes, ele escreve e ele acha que eu consigo entender o pensamento dele. E nem sempre isso acontece. Se você não deixar explícito o que você está querendo transmitir ali no enunciado, você não vai conseguir se expressar como deveria e corretamente, tá certo? Para quem vai prestar o Enem, gente, isso perde bastante ponto na redação, tá bem? Ó, vamos andar aqui, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais o assunto, tá? Ambiguidade, polissemia, ó lá, vamos relacionar, poli, o que significa poli, tá? E os efeitos de sentido. Os efeitos de sentido, vocês vão perceber agora, assim que eu mudar de slide. Por quê, pessoal? Porque vocês recebem o tempo inteiro, nas esferas digitais, piadas, memes, gifs, que tem ali um efeito de sentido, proposital ou não,
mas que ele vai gerar humor, vai gerar uma ironia, um sarcasmo, uma indireta, tá? Vocês vão perceber isso agora. O que vocês estão vendo aí? Não, estou falando da minha, porque a minha já é bem grande, estou falando daquela. Isso mesmo, pessoal. Boca. Tá bom, uma boca. Parte do corpo humano, um órgão do corpo humano responsável pela fala, pela nossa alimentação. Até então, tudo bem. Uma imagem, uma boquinha. E agora, se eu falar para vocês isso aqui, o que vocês estão vendo aqui, pessoal? Ó, dá para perceber? Tá quebrada, né? E aqui? Tá fechada, né? Se eu disser para vocês assim, eu posso, a boca da garrafa engoliu a tampinha. Não, né, gente? Aí nós estamos usando uma catacrese, tá? O que seria isso? Nós estamos emprestando uma parte do corpo humano para dar nome aos seres, tá? O pé da cadeira, o braço do sofá. Então, a palavra boca ali, no caso da garrafa, vai ser usado para um outro sentido. Diferente do nosso amiguinho ali, não é? Quando, ó, a imagem valendo mais que 1000 palavras. Quando alguém fala para você assim, ó, só faz esse gesto, ó, que também é linguagem. Você já entendeu tudo, né? É ou não é? É para manter a sua boca fechada. Ou seja, não é para contar nada, não é para você espalhar a fofoca, o fake ou coisas assim. E também, se eu disser para vocês assim, nossa senhora, aquela menina é uma boca aberta, espalha um monte de coisa das alunas do 7º C. Você já entendeu, né? Que essa boca aberta não é que ela fica o tempo inteiro assim, ó. Não, turma. Quer dizer que ela é uma pessoa fofoqueira, intrigueira, que ela não consegue guardar segredo. Vocês estão vendo, gente? A palavra boca sozinha é uma coisa. Dentro de vários contextos, de várias situações comunicativas, ela é outra. Olha aqui, vamos lá, para vocês verem. O que vocês estão vendo aí? As duas estão de boca aberta. Confere? Porém, olha que situações diferentes. Eu não posso empregar essas mesmas situações para os mesmos objetivos. Então, aqui, ó, o que ela está fazendo? Ó? Está colocando a boca no trombone, tá? Eu vou fazer assim, então, professor, eu vou pegar um instrumento musical, o trombone, vou pôr a boca e vou mostrar para as pessoas. Ou eu vou simplesmente falar, indignar, reclamar da situação. Então, o botar a boca no trombone, tá? Vocês estão entendendo? Ele quer dizer que ela está reclamando. E ali, não é? Quem já nunca ficou assim, numa situação, né, não viveu ainda o suficiente para pagar micos igual nós já pagamos. A professora ficou de boca aberta ao ver a reação da aluna, certo? Essa boca aberta, gente, ela é uma reação, mas também é uma expressão. Ficar de boca aberta significa ficar indignada, ficar assustada, ok? Olha quantas situações nós estamos usando a mesma palavra. Só que a gente precisa entender que elas têm usos e momentos adequados para se usar. Vocês estão entendendo? Estou sendo mais claro? Ó, vamos para o próximo. Daí que surge a polissemia, tá, pessoal? A polissemia é o termo usado para caracterizar a palavra. Então, no caso, seria o canto, né, a manga, a boca. Por quê? Porque ela vai apresentar muito mais de um significado e vai depender do contexto em que ela vai se estar inserida. Então, o que eu quero que vocês pensem? Como eu vou usar essas palavras? De que forma que eu vou usar essas palavras? Para me fazer entender e fazer com que o outro compreenda o que eu estou, a minha intenção, né? Se ele vai ter aquele, vamos se dizer, entendi, agora eu entendi. Vocês vão ver quando eu chegar lá quase no último slide, vocês vão perceber o que aconteceu comigo esses dias, né? Olha lá os exemplos que a Pro já passou para vocês antes, tá? Cuidado, a boca da garrafa está quebrada. Dessa
boca da garrafa. Eu posso dizer, a boca da garrafa está machucada? Não, né, gente? Porque ela é um objeto. Nesse caso, né, a palavra quebrada está certinho empregada, ok? E não posso usar a palavra machucada, tá? Porque a boca não vai se machucar, não vai se cortar, se ferir. Então, olha, como você tem que fazer a escolha adequada para a palavra, das palavras, tá? E aí, ó, fecha essa boca, tá? O que significa, tá? Olha, quando assim alguém, a minha família, fala alguma coisa ruim, já fala, fecha essa boca, pelo amor de Deus. E já bate 3 vezes na madeira. Ou, quando você usa aqui, ó, o verbo no imperativo, fecha essa boca. Você está dando uma ordem. Olha lá, o mesmo verbo, a palavra boca, para usar 2 sentidos diferentes. Tá vendo, gente? Olha lá. Vamos cair de boca nessa farra. Ai, agora ia ser engraçado, hein? Já pensou, você tá lá vendo a farra acontecer, você vai lá com a boca? Ninguém vai fazer isso, é ou não é? É outra expressão, tá? Para bons entendedores, vai entender que cair de boca na farra significa se esbaldar, se divertir muito, certo, gente? E o outro, que a Pro já citou antes, a diretora ficou de boca aberta ao ver a situação. Então, a diretora ficou de boca aberta a ver a situação. Ali, ela não quer dizer que a boca dela nunca se fecha. Vocês entenderam que, no caso, era que ela ficou indignada. Quando você sentir dúvida no uso da palavra, substitui por um sinônimo, algo bem próximo do sentido que você quer chegar, tá bem? Se você conseguiu fazer essa substituição, você está no caminho certo. O importante é se comunicar bem, escrever e se fazer entender. Certo, gente? Porque a maior dificuldade que nós vemos hoje em dia é o se fazer entender. Eu vou explicar para vocês, porque vocês já vão entender. Eu não me fiz entender de uma situação comunicativa com o meu filho caçula e vocês vão ver o que é que eu ouvi, tá? Então, olha lá. Pessoal, todos os dias vocês, o tempo inteiro, recebem, ó, memes, GIFs, emojis, figurinhas, né? Encaminham, compartilham o WhatsApp. E aí o que acontece? Já aconteceu isso aqui com alguém e ele levou no sentido literal. Então ele foi lá, a pessoa estava lá sozinha, né? Mãe, tô aqui em casa, como faço café? Primeiro você coloca 2 copos de água no fogo. Aí o que ele fez, gente? O que gerou humor? Tem que ficar quanto tempo? Que perigo! Não, eu fico imaginando, isso aí daqui a pouco ia explodir, ia voar caco para a casa inteira. Ele não entendeu, não ficou implícito, ó, tá, melhor, está implícito, que era para pegar a medida dos 2 copos, colocá-la dentro de um recipiente e depois ligar o fogo. Olha outros exemplos, gente. Que isso aí sempre dá, ó, pano para manga. Olha lá a nossa manga outra vez. Notícia de jornal, manchete, sempre tem polissemia ou ambiguidade. É direto. Aqui eu retirei, tá, de algumas manchetes. Vou até mostrar para vocês, ó. Morador de rua encontra um corpo em frente ao banco. Banco? Imagina, né, quem pegou o jornal, olhou lá. Mas que banco? Será que é o banco diferente do banco? O banco da praça? O banco do carro? Né? Mas aonde foi encontrado esse corpo? Não ficou explícito, gente. Então, assim, você tem que ler toda a notícia para você tentar entender de que banco que ele estava se referindo, tá? Olha outro exemplo aqui. Testemunha confirma que assistiu ao incêndio do seu apartamento. Meu Deus do céu, gente. O apartamento estava pegando fogo? O incêndio era dentro do apartamento da testemunha? Ou era em frente ao seu apartamento? Olha o uso das preposições. Vocês viram como dá a diferença? Olha aqui, venceu o Palmeiras, o São Paulo, nesta rodada do Paulistão. Se você não tem o aplicativo Cartola, você não assistiu o jogo, não conferiu o resultado na internet, você não vai saber quem venceu. Olha aqui o verbo, gente, o que tem que fazer com ele? Primeiro você vai colocar o sujeito, Palmeiras venceu,
o São Paulo. Aí sim, você desfaz essa aqui, ó, essa polissemia, que ela resultou em quê? Em ambiguidade. Porque você ficou na dúvida, mas espera aí, quem venceu? O Palmeiras ou o São Paulo? Porque tinha o quê ali, ó, vou voltar um minutinho. Artigo, gente. Não dá, certo? Esse artigo aqui, os dois, ele causou essa ambiguidade. Então, o que é ambiguidade, professora? Nossa, vamos chegar lá. É uma palavra ou expressão que só pode ser compreendida pelo interlocutor quando circula num lugar específico com um objetivo. Quando ocorre ambiguidade é porque houve falta de compreensão, de interpretação ou também, ó, vocês estão esquecendo de uma coisa, da proposta, do objetivo que você quer atingir o seu interlocutor. Então, o enunciado fica comprometido, a comunicação fica falhada, incompreensível. Tá? Portanto, a ambiguidade é um processo que é resultante da polissemia. Olha aí, acabou de falar do verbo venceu. Né? Esse aqui é do site Descomplica, ótimo para estudar, viu, gente? Para o Enem. Vendo pôr do sol. A plaquinha, ó, olha a plaquinha. Toda vez que aparece uma imagem, eu sempre peço para vocês, meus alunos, o que é para vocês fazerem, olhar ela inteirinha, analisar todos os aspectos da imagem, o fundo, tá? As expressões faciais das personagens, tá? O modo como elas estão posicionadas. Se tem uma placa, não é? O que você imagina? Vende-se, aluga-se. E ali, né, eu já vi uma vez uma placa, vendo vassouras, tá? Então, era ali o interlocutor, tá vendo lá, vendo o pôr do sol, do verbo vender. Aí, o que o interlocutor disse? Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Estou vendo, de ver, olha lá, outro verbo. Aproveite para ver também. Olha lá, gente, o verbo conjugado deu essa confusão. Vocês entenderam? E a plaquinha, ela facilitou essa interpretação. Vocês estão começando a entender? Então, os verbos também são responsáveis para causar esse duplo sentido, tá? Que a gente acaba deixando passar, às vezes, no enunciado, numa mensagem que você está escrevendo. Olha aqui, também do site Descomplica, tá? Aqui é com o uso do pronome, que era o caso lá da testemunha do apartamento. Você tem pastel de R$1? Tenho sim. Aqui. Aí ele mordeu o pastel, olha lá as expressões, e aí ele achou a nota de R$1, tá? Extinta, certo? Você pode trocar aqui por R$10, R$5, não importa, tá bom, pessoal? O que importa mesmo? O que o pasteleiro entendeu? Que o sabor do pastel era de real, e não de carne, de queijo, de frango, né? Com uma locução adjetiva. Ele entendeu, gente, ó, do que era o sabor. E o interlocutor não quis dizer isso, ele quis qual o valor do pastel. Então, o que ele poderia ter explicitado melhor? Você tem pastel que custa R$1? Ou você tem um pastel, vende pastéis que custam R$10? Aí sim, ele ia ofertar os sabores que custariam R$10. Por isso que faz aqui o quadrinho ter humor, tá? É o que gerou o humor por causa da quê? Da ambiguidade e do uso do pronome, tá? Os efeitos de sentido e a significação, tá? A ambiguidade gerada nos textos dos quadrinhos provocou um efeito de humor. A intenção e a condição causaram essa ambiguidade, elas foram propositais, gente. Porque nós temos o hábito de falar assim, me vê R$2 de nugget. Então, ali ela foi o quê? Proposital para modificar o sentido. O sentido varia, depende de ser conotativo ou denotativo. Então, quando eu voltei para vocês lá, né, os 2 copos com água no fogo, o que causou, aparentemente? Estranheza,
tá? Por quê? Porque ele realmente teve o sentido que ele entendeu não foi aquilo que a interlocutora mandou ele fazer, que foi o caso da mãe. Então, olha lá, gente, eles são usados para expressar, tá? Além do que está explícito. Então, isso tem também a ver, pessoal, ó, com as coisas que estão declaradas, tá? Nos enunciados. As experiências, as vivências sociais, culturais. Então, às vezes eu estou, né, já aconteceu, assim, quase toda semana, e meus filhos estão rindo de um meme que eles viram e eu não vi sentido naquilo, porque eu não estou familiarizada. Né? Então, às vezes acontece algum GIF que mandam para vocês, ou mandam para sua mãe, e ela ri muito, 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 ou para sua avó, e aí você fica, né? Mas qual é a graça disso? Por quê? Porque tem a ver com o quê? As vivências sociais, culturais, tá? Cognitivas. Então, no meu entendimento, meu filho ia ligar o fogo. Para ele, era pôr no fogão e ele levou o pé da letra mesmo. Ele pôs em cima do fogão e mexeu por 3 minutos. Tá? A interpretação varia com a compreensão global. Tá certo? Então, o meu interlocutor também tem que estar na mesma sintonia que eu para poder realmente aquilo fazer sentido, aquilo ter um objetivo, que é estabelecer essa comunicação. Gente, observe essa imagem. Olha, o Arionaldo é fantástico. Eu sou muito fã do trabalho dele. Por favor, sempre olhem o todo da imagem. Ó, o que é que vocês estão vendo? Olha lá, pessoal. Isso é uma realidade, tá? O que é que vocês estão vendo, gente? Olha o rosto do fazendeiro. Olha aqui. E olha aqui dos trabalhadores. Eles estão felizes? Como está o fazendeiro? Feliz, não é? Só que tem vocês perceberam, gente? Precisou de palavras? Precisou de texto? Precisou de som? Precisou de musiquinha? De jeito nenhum. Olha isso aqui. Quem trabalha, só quem trabalha, já passou por isso, vai entender quanto isso causa numa pessoa, não é? Então, vamos chegar lá se você não entendeu ainda, tá? Então, eu quero que você pense assim, o que seria essa imagem aqui, do pezinho, nas costinhas, aqui mais para a parte de baixo. Você está conseguindo entender? Acho que você vai chegar lá, quer ver? Olha lá, olha isso aqui. É um blog, tá? Da Gaúcha, tá? Da Fernanda. Olha isso aqui, gente, que espetáculo. Vamos falar a verdade? Ninguém conhece dor quem não passou por isso. Aí você sabe o que é dor de verdade. Não é uma dor física, não. É uma outra dor. Mas é dor. Olha lá a polissemia entrando aí de novo, tá? Quem já teve um coração partido, olha lá, entendeu o recado. Certo? Certo, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam mesmo? E aí, gente, o que tem a ver? O que está relacionado? Aqui com aqui. É o pé na bunda, certo? Olha lá, é a expressão, pé na bunda. Olha dos trabalhadores, é a mesma usado aqui pela namorada? Não. Mas você tem que empregá-lo no contexto, se fazer entender, e aí você vai conseguir o sentido desejado. Ao escrever, ao se comunicar, se expressar, certo? Até para fazer piadas. Porque, às vezes, eu já recebi alunos que me paravam no estacionamento da escola, viam me contar piadas de loira, e eu ficava olhando para a pessoa. E eu não estava entendendo, porque ela também não conseguiu se fazer entender. Certo? Então, quando você se comunicar, você tem que deixar explícito ou até implícito o que você quer, aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo, certo, pessoal? Olha lá. Né? Então, o que era o sentido? Levar um pé na bunda, tá? Ou você levou um pé na bunda do emprego, ou você levou o pé na bunda do namorado.
mas a sensação é desagradável do mesmo jeito, tá joia? Na era digital, né, ela tem sua própria linguagem, ela tem suas próprias meios para circular, para se comunicar. E aí, se você pega uma pessoa, gente, que não está familiarizada com a era digital, ela nem sempre vai entender. Então, olha só para vocês verem. Esse ditado eu também recebi em grupo de WhatsApp. E se você está lá, bem familiarizado, você vai entender. Vamos pegar as duas vertentes. O ditado anterior, né? A pressa é inimiga da... Exato, perfeição. Mas se você está falando da era digital, a pressa é inimiga da conexão. É ou não é? Então, olha para vocês verem como eu consegui atribuir sentidos diferenciados, tá? Quem com vírus infecta, antes era quem com ferro fere, agora aqui, quem com vírus infecta, com vírus será infectado. Ou seja, se você faz uma coisa errada, olha a consequência, a relação de causa-consequência. Não importa se era o ferro, se é o vírus, se é a pedra que vai ferir, não importa, né? Qual que é o significado disso aqui? Ele tem um ensinamento, tá? Quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, se você não tinha algo, você substitui por outro. Aqui no nosso caso, quem não tem banda larga, vai caçar com modem mesmo, que serve. Tá? Olha, vocês estão conseguindo perceber? Mesmo fazendo esse jogo de palavras, o ditado continua o mesmo. Você só está fazendo a substituição. Por quê? Porque você fez uma escolha de significados que vai circular entre seu meio. Então, vou dizer, se eu desse esse ditado para minha avó, gente, que hoje teria mais de 90 anos, a minha avó ia provavelmente ficar perdida. Ela não ia falar, conexão? O que é conexão? Vírus, mas é gripe? Tá? Certo? E-mail? Aí eu falo o ditado lá, o seu ditado original popular, né? Quem semeia ventos, colhe tempestades, aí ela ia entender. Então, vocês têm que ver que o sentido ele está atribuído a muitas coisas, porque a nossa língua ela é mutável, ela é flexível, tá? Ela passa muito de geração para geração, ela se modifica, ela flexiona. E então, o que nós estamos falando agora, daqui a um tempo, pode ser que caia em desuso, ou algo que vai surgir novo, tá? Inusitado ou diferenciado, e ela vai, assim, se adaptando à sociedade. Tá? Olha lá, gente, quem tem boca, olha lá da minha boca, quem tem boca vai a Roma, no nosso caso aqui, se você está com a esfera digital, você está totalmente antenado, quem tem dedo, vai a roma.com.br. Perceberam? Você vai a algum lugar. Então, o ditado continua o mesmo, a gente só fez essas adaptações. Nós vimos na nossa aula de hoje, polissemia, tá? A mesma palavra, mas com significados diferentes. Ambiguidade, quando essa palavra ela gera um sentido duplo, tá? Aquelas brincadeiras de duplo sentido. Vocês lembram quando eu disse que eu era de Bragança Paulista? Ah, né? É essa piada mesmo, né? A terra da linguiça. Então, olha lá, ó, já gerou uma ambiguidade, já virou um duplo sentido. E aí, eles são o quê? A polissemia e a ambiguidade são o resultado disso, tá? Dos efeitos de sentido que a gente quer provocar no nosso interlocutor, no nosso leitor. Então, as escolhas de palavras são fundamentais para isso. Então, olha, concluindo, na nossa aula hoje, tá? O que nós aprendemos, pessoal? Explorar as informações implícitas que estão escondidas, que estão deduzidas pela gente. Nós estamos fazendo aquela dedução, tá? Que a gente faz inferências delas, que elas não estão explícitas, ou seja, escritas ali, né? Bem para a gente ver. São informações que vão além, tá? Elas estão associadas às nossas vivências, às nossas situações comunicativas, sociais. Então, às vezes, essas informações, gente, ó, elas passam despercebidas, porque você tem que ter aquele, entendi. Não estava ali escrito, mas você viu que tinha uma intenção por trás, ok? Ó, compreender significados dos enunciados.
Certo, gente? Então, se eu vou usar essa palavra, como eu vou usar essa palavra? De que forma? Aonde eu quero chegar a usar essa palavra? Que escolhas eu vou fazer para escrever, para me fazer entender melhor? E depois, ó, refletir e reproduzir os efeitos de sentidos, ok, gente? Então, assim, o que seriam os efeitos de sentido? Você lá, né, lembra do copo? Ele colocou o copo, tá, em cima do fogão, no fogo, ok? Ele levou ao pé da letra. Por isso que é bom você voltar um pouquinho, tá? Nesse conteúdo, sentido denotativo, sentido conotativo, que aí você vai conseguir compreender, ok? E também, gente, nas diversos gêneros textuais, principalmente aqueles que circulam entre nós todos os dias, né? As redes sociais, os memes, os GIFs, nos diversos aplicativos, certo, pessoal? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido enriquecedora, que você tenha conseguido perceber, tá, o que está ali, de como você vai usar a seu favor a comunicação, tá? Onde você quer chegar quando você escrever, quando você se comunicar, quando você interagir com algum outro interlocutor, tá bem? Então, assim, a intenção para essa aula era realmente que você possa, tá, como um produtor de pensamento, de enunciado, que você se faça entender e entenda também, tá? A avaliação da nossa aula, tá? Durante a nossa aula, o que nós podemos refletir? Ó, as possibilidades de interpretação da mesma palavra. Olha lá, manga, vai dar pano para manga, olha lá o canto, lembra, a professora falou da placa, o vendo, né? Então, a mesma palavra, venceu, ela vai dar margem para várias possibilidades de interpretação, tá? Podemos perceber a intencionalidade na produção. Qual a intenção quando você escreve? Porque ninguém escreve a esmo, gente. Todos nós temos uma intenção quando escrevemos. Ou é sermos críticos, ou darmos um recado, transmitir uma mensagem, sermos irônicos, sarcásticos, engraçados, trágicos. Nós todos temos intenções escritas. Então, qual que seria a sua intenção? A minha intenção é fazer uma piadinha, né? Ou no caso ali, vamos voltar um pouquinho no copo no fogo, ele não teve intenção, gente, ele não ia, né, fazer uma coisa daquela, mas é como ele entendeu. Olha lá, vocês estão vendo? Ele não entendeu quando a pessoa disse para ele colocar o copo de água no recipiente, tá? Ó, desenvolver a comunicação entre vocês. Então, o que nós esperamos? Que você escreva bem, que você leia bem, que você se expresse muito bem e que você também compreenda quando algo chegar até você e você tem aquele clique, né? Peraí, isso aqui não está certo, não, isso aqui é engraçado, isso aqui leve você a uma reflexão, tá certo, gente? Ó, essa comunicação, a compreensão sobre o uso da língua nas mais diversas esferas comunicativas, todas as esferas comunicativas, ok? Que você se desenvolva, que você possa ir além e conseguir se entender e fazer se entender, certo, gente? Tá? Eu gostaria agora de fazer um agradecimento, tá? Em especial, gente, a equipe da TV Cultura, que teve muita paciência, né, nos apoiou bastante, ao Centro de Mídias pela oportunidade, pelo aprendizado e aprimoramento profissional, a minha escola, esse de Carvalho Pinto Júnior, que eles assim divulgaram sobre a aula gravada, sempre nos colocando em informação, tudo que chega eles nos transmitem, tá? Pessoal, aos PCNPs, ao Henrique, a Shirley, a professora Cláudia Watanabe, que também foi uma grande orientadora, aos amigos e familiares e alunos que deram uma força, apoiaram para que essa aula se tornasse possível. Eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe a gente se vê na próxima. Um grande beijo.